Bom, estou recebendo aqui hoje, além de um amigo, mas um cara que nunca deve ter sido xingado na vida. Quase nunca, entendeu? Agora deve estar mais tranquilo, né? Com mais ou menos. Eu ainda me atrevo a dar umas entrevistas e falar umas coisas que eu não deveria. Mas se cuida, que aqui o que vai ter é discussão. Como é que tá, cara, a tua vida agora? Você tá agora na Esporte Interativo como comentarista de arbitragem. Isso. O que muita gente não entende é por que você parou tão cedo assim, cara. Você é novo ainda. Tem uns árbitros aí que vão até 60, 70. Então, Júnior, na verdade, cara, foi uma proposta que me pegou em parte de surpresa. Eu depois que deixei o quadro da FIFA, né, em final de 16, início de 17 foi quando concretizou a minha saída, eu comecei a me preparar para uma transição, porque na verdade eu não estou tão novo assim para arbitragem, eu estou com 44. Apesar de... Amor de Deus. Mas assim, é que a arbitragem acabava com 45 até 2 anos atrás, 3 anos atrás, e agora ela mudou para 50 anos, contanto que você entregue um teste físico ok, que você passe no teste físico e desempenhe os jogos bem. Não adianta você... A parte física exige hoje, né? Muita coisa. Então não adianta você... beleza, passei dos 45 e estou andando em campo. Não dava para ser assim. Então ainda tinha uma exigência muito grande e eu já vinha sentindo um cansaço do ritmo de treino de 20 anos, de ritmo de treino que eu já fazia para arbitragem, para entregar um bom jogo dentro de campo fisicamente. E aí o que aconteceu foi que eu tive um desânimo muito grande quando saí do quadro da FIFA, porque aí sim eu achei que saí no meu melhor momento da arbitragem. Você ficou quantos anos no quadro da FIFA? Fiquei 7 anos no quadro da FIFA. Fiquei de 2010 a 2017. Isso estamos falando de quantos anos de arbitragem? Quantos anos de profissão mesmo? 19 para 20 anos, eu ia fazer 20 anos agora de arbitragem, de vivência dentro da arbitragem, desde o curso de arbitragem até o momento que eu decidi largar. Mas esse limite de 45 anos sempre foi assim antigamente? Não, antigamente ele foi de 50, desceu para 45 logo um pouquinho antes de eu entrar para arbitragem em 2000, um pouco antes ali voltou para 45 e aí eles começaram a botar o sarrafo cada vez mais baixo para o árbitro entrar, quer dizer, ele tinha que entrar cada vez mais novo, achando que a questão física era primordial para a arbitragem. Isso foi um momento de leitura da gestão da arbitragem, tanto internacional como nacional. Eles começaram a achar que a arbitragem tinha que colocar cada vez árbitros mais novos. Ok, isso é uma leitura justa e até boa, porque o árbitro precisa realmente entregar a parte física, só que eles esqueceram que o árbitro, como qualquer outra profissão, está muito relacionado àquelas 10 mil horas de voo, né? Quanto mais você pratica, mais você melhor desempenha e entrega melhor a função que você exerce. E na arbitragem não é diferente de nenhuma outra função. Por exemplo, aqui, você entrevistando, provavelmente a sua entrevista deu uma gaguejada, outras funções que você faz. Eu, no consultório, também tive dificuldades no início, logo que eu me formei. Peraí. Você fala consultório, tem gente que não sabe que ele é dentista. Exatamente. Além de tudo, ele é dentista. Além de tudo, ele é dentista. E assim, as primeiras vezes que eu fui lá desenhar um provisório na mão, né, fazer um provisório na mão, com um paciente sentado ao meu lado, foi desafiador, foi diferente. E você vai melhorando com o tempo. Meus provisórios hoje, minhas peças protéticas hoje são muito melhores do que as que eu fiz no início. Os pacientes do início que não fiquem chateados, mas realmente são melhores. Deram azar, pegaram no início. E na arbitragem, muito mais, porque a arbitragem está muito relacionada ao emocional e a esse cognitivo que você vai desenvolvendo ao longo dos jogos. E conforme você chega no final, vai chegando no final da sua carreira ou ficando mais velho dentro da carreira, significa que você teve maior número de jogos, foi exposto a maiores e um número maior de situações e por conta disso você tem um arcabouço maior de experiências para colocar em prática no próximo jogo que você vai fazer. Então eu digo que o árbitro, quando ele consegue juntar o físico com a parte emocional e de experiência dele, né, com todo esse arcabouço cognitivo que essas experiências vão dando para ele se torna um árbitro quase perfeito. Eu não sei se é impressão, porque também, se você for ver, por exemplo, 82, 86, você vê os jogadores, parecem que mesmo eles com 30 e pouco já pareciam mais velhos. Então, eu não sei se eu lembro de alguns árbitros antigos que pareciam que eles já eram
cinquentões, quase assim, sabe? senhores, né? E você com 44, cara, eu tô com 41. Pô, os caras dos juízes com 40 são todos caras fortes, garoto. Parece que são os caras mais novos, né? Que tão... Eu acho até que houve uma mudança, você tem muita razão nisso, porque a aparência física das pessoas de 20 anos para cá mudou. As pessoas estão suplementando, estão fumando menos, estão comendo melhor, estão cuidando mais da parte estética, então aparentam estar mais novas. Tudo isso somado, eu diria que sim, cara, que um árbitro hoje pode ir até 50 ou mais. Eu vou te dar um exemplo da Premier League aqui. A gente tem o Mike Dean na Premier League com 51 anos, sendo escalado toda a rodada. E assim, o que acabou me tirando da arbitragem foi realmente uma proposta desafiadora para ir para a televisão, né? Eu me preparei depois que saí da FIFA para ir para fazer uma inserção ou para estar pronto para um convite da TV, porque eu achava que esse mercado que se abriu de comentarista, eu tinha espaço. São muitos, né? Tem muitos agora. Exatamente. Aí eu fui fazer um curso de comentarista que abriu, com o Cadu, do Sport TV, ele abriu um curso em Botafogo, eu fui lá fazer e gostei e fiquei pronto, né? Comecei a meio que falar assim internamente que eu estava muito desiludido com o fato de ter saído naquele momento do quadro da FIFA, muito chateado, mas ao mesmo tempo, como não apareceu imediatamente, eu fui me soltando, me sentindo melhor dentro de campo e fui desempenhando arbitragens cada vez melhores e de repente fui pego de surpresa por uma proposta de cara, olha só, não quer vir para televisão não? Falei, mas como assim? Eu tenho Bahia e Londrina pela Copa do Brasil amanhã. Mas vem aqui para São Paulo para fazer um teste de TV e tal. Eu falei, aí sentei com a mulher, sentei com a família e decidi que era o momento de tentar. Saí desse jogo lá da Copa do Brasil, fui direto para São Paulo, fiz o teste, deu tudo certo e eles falaram, pela gente tá ok, e por você tá ok? Falei, tá ok, vamos nessa, vamos tentar. A profissão de vocês, a profissão de árbitro que eu tô falando não é uma profissão nem um pouco... Eu te falei que eu fui pesquisar no Google algumas coisas suas, aí quando você fala em pesquisa de juiz, é impressionante, né? Só vem problema, só vem fulano critica, admite erro não sei aonde, fulano né? Agora, só para voltar no teste físico rapidinho, você falou... Quando você começou com 19 anos? Não, há 19 anos. Eu tenho 19 anos, tive 19 anos de carreira. Você começou em que ano? Eu comecei em 2000, eu tinha 23 para 24 anos. Então tá, em 2000, os testes físicos dos juízes, quando você viu agora os últimos, é muito diferente? É diferente. Mudou demais? A gente fazia o teste de Cooper, que era aquele teste de Cooper que eram os 2.700 metros em volta de uma pista numa pista de atletismo, né, em volta do campo lá, mas numa pista de atletismo, 2.700 metros em 12 minutos. Esse foi meu primeiro teste para entrar na CBF, foi esse teste. Em 2000, isso? Em 2004, que foi meu primeiro teste. Tá. Nesse teste, eu não entrei para a CBF, não é nem por não ter passado, eu passei, mas por questões normais lá, não tem lugar agora e tal, não tem vaga. Eu só fui em 2005, aí em 2005 fiz outro teste e aí sim fui. Só um parêntese, mas aí foi o ano que aconteceu todo aquele problema com o Edilson lá em São Paulo, aqueles jogos todos. Sim, eu tive que sair em 2006, teve um corte de 30% e aqui no Rio me tiraram e eu voltei em 2007. Aí de lá para cá o teste físico mudou muito. O teste físico virou um teste de tiros de 150 metros, passaram a ser 6 tiros de 40 metros antes, descansa 8 minutos e 40 tiros eram 20 tiros de 150 metros. Caramba. Para 30 segundos, descanso de 35 segundos. É que meio que para acompanhar essa velocidade do futebol de hoje, cara, não tem jeito. Exatamente. Tem que acompanhar, né? E vem mudando. Hoje é um teste de 40 tiros de 75 metros para 15 segundos. Com descanso de 15 se você for mundialista, 18 se você for árbitro internacional e 20 segundos se você for árbitro nacional. Não sei se você lembra, na Copa de 2014, os árbitros todos da Copa do Mundo, aliás, tem uma bola ali, né? Você tá vendo ali a bola? Aquela bola ali é assinada por todos os árbitros da Copa do Mundo. Isso. Eles treinaram lá no centro de futebol, nosso de Londrina. E o pessoal que assistia lá, eles treinando, falava assim, caramba, os caras o treinamento não é simples, Júnior. Você sabe disso, eu treino, né, até por uma abertura lá do teu pai lá no centro de treinamento de vocês. Eu treinava diariamente no centro de treinamento, tem um grupo de árbitros que treina lá, quem para ver nossos treinos lá fala, cara,
Teu irmão Não é mesmo, fácil, eu não. encontrei algumas vezes lá, e ele fala, outro dia ele foi pegar um treino com a gente lá, ele falou, vocês estão loucos, isso não é vida não. Mano. E você foi apitar agora a Copa da Amizade, nossa Copa da Amizade Brasil e Japão lá, deu ar eu, Bruno Arleu. E nosso Jogo das Estrelas, que você foi no último e vai de novo esse ano. Já tá vou escalado, 4, né? já tem 4 anos. Já tem 4 anos, pois é. Tô escalado já? Não, tá escalado, pô. Aí, se eu trouxesse você aqui pra te demitir, ia ser sacanagem. Ainda mais agora. Cara, é uma honra muito grande pra mim fazer esse jogo. Primeiro porque eu sempre fui apaixonado por futebol. O cara que vai pra arbitragem não vai pra arbitragem por outro motivo. Existem umas malas aí, mas o cara que vai para arbitragem porque é apaixonado por futebol. E, no geral, é um cara que tem time, que é apaixonado por futebol, que gosta de tudo isso. E assim, estar lá com vocês, com teu pai e tal, e com todo mundo que participa do jogo, pra gente é uma honra muito grande. É um grande elenco, né? Que elenco aquilo dali. Grande elenco. A gente vai lá para compor e ajudar. A gente, quando é jogador que vira comentarista, por exemplo, muitos... o dirigente também, mas o comentarista, principalmente, porque você sempre foi acostumado a ser analisado. Né? Você está sempre sendo julgado na televisão, não sei o que. Quando você vem para o lado de cá, que você tem que falar, no início eu sinto que até alguns tentam proteger, tentam não falar, porque lembram de que eu era jogador e tal, mas chega uma hora que o cara vira comentarista. Ele não tem jeito, ele tem que fazer aquela função que ele não gostava quando ele jogava. Você, o pouco tempo que você está agora no esporte interativo, você já começou a sentir isso? Tipo, agora eu tenho que meter o pau nesse cara que errou pra caramba, e era eu ali. E aí eu ficava puto quando o cara falava de mim, né? Pois é, cara. Esse está sendo o meu maior desafio, talvez seja o maior desafio de todos que viram comentaristas. E eu tinha uma birra, uma implicância muito grande com comentários pejorativos ou que não analisassem tecnicamente o árbitro. E isso acontecia demais. Eu acho que tá mudando. Eu estou tentando fazer algo diferente, eu estou tentando fazer um comentário mais técnico e que respeite o árbitro, analisando simplesmente a decisão que ele tomou. Mas eu tenho que fazer, algumas vezes, pontuar situações que eu sei que podem machucar o árbitro, porque eu sei o quanto cada um se esforça para entregar o melhor. Às vezes não é possível, e ali a gente está na função de fazer uma análise que entregue também para quem está em casa a melhor análise e opinião a respeito de arbitragem, que não é algo fácil de avaliar. E que pouquíssimas pessoas que estão em casa vendo o jogo entendem, porque a arbitragem, futebol é muito intuitivo. Muita gente pratica futebol, joga futebol profissionalmente, pratica como hobby, joga profissionalmente, treina profissionalmente como treinador, e o pior, apita sem saber regra. Sem saber com solidez as regras, entendeu? Mas não precisa ir longe, cara. Você chamar um amigo teu para apitar uma pelada, o cara que sempre falou mal de juiz, ele já se enrola com 5 minutos. Com 5 minutos. E todo mundo xingando o cara. Cara, mas o cara deu foi pé. Não foi. É difícil. E se você programar de fazer pressão nele, ele entrega o apito com 2 minutos. É mesmo? Vamos programar de dar uma sacaneada nele aqui? Ele entrega o apito com 2 minutos, ele fala, não quero mais isso não. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Tô fora. Tô fora. Porque, cara, é uma função muito difícil. Ela é assim, Júnior, eu vou te falar, exige muita inteligência emocional. Cara, inteligência emocional não é algo que você tenha novo. Às vezes você nasce com ela num nível, e aí você tem alguns árbitros, eu conheci alguns que conseguiram detectar isso muito rápido e andaram mais rápido na carreira. Eu não fui um deles. O Sandro. O Sandro foi um cara que voou na carreira porque tinha, além da regularidade... Sandro Meirahit, além da regularidade, ele tinha um nível de inteligência emocional muito acima da média dos árbitros. Nesses tempos de depressão, de estresse, todo mundo com coisa. Cara, o cara... Para escolher essa profissão, ele já tem que ser meio maluco. Mas e depois saber lidar com os jogadores em campo, em situações de crise e tal. Eu, por exemplo, no início, eu e ele fomos... Eu até fui à FIFA antes dele. Nós brigamos no bom sentido da palavra, de competição, de um empurrar o outro e tal. Na mesma época, em 2009, a gente estava ali brigando para ver quem ia à FIFA em 2010 e eu já tinha desistido e de repente quem fui eu e ele ficou. E ele foi só em 2011. Cara, eu jogava gasolina no jogo. Quando o jogo estava começando a pegar fogo, ao invés de eu chegar com água, eu chegava com gasolina. O Sandro chegava com a vozinha baixa, aquele jeito mineiro dele e tal.
eu já chegava de sola no jogador, ele me xingava, eu xingava ele. E isso... O Godoy era assim, né? Exatamente, exatamente. E o Godoy fala, você não tá jogando porra nenhuma, então não faz. Exatamente, mas era uma outra época, porque você não tinha 27 câmeras te filmando de todos os podia anos. falar mais tranquilo. Exatamente. E aí quando o jogador soca o ar e você devolve um soco no ar, cara, o nível sobe. E eu só fui aprender isso com o tempo. Aí eu comecei a baixar o tom, a chamar o jogador para uma conversa mais tranquila, a tentar chamar a razão do cara, a ter um semblante mais calmo. Eu demorei para entender isso. Você me explicou uma vez uma expulsão que eu até falei para você, cara, eu tava assistindo a televisão, bicho, mas o cara não fez, o fulano não fez nada, foi o outro que deu. Aí você falou assim, pô, quando a gente está dentro do campo, né, a explicação que você me deu foi algo assim, os dois estavam arrumando confusão, por mais que, porque na televisão a gente vê um dando, o outro respondendo, aí você falou assim, para não ter problema, eu já dei o amarelo nos dois e falei, vai, próxima, aí eu falei, pô, mas eu não sei se foi expulsão, acho que você expulsou um, ou expulsou os dois e não era para expulsar os dois, era só um. Às vezes aí essa situação falou, tem hora que não dá. Essa situação de amarelo para os dois ou expulsão para os dois, às vezes ela é de gestão mesmo do árbitro. O árbitro já faz gestão disso porque você dá um recado. A gente evita, isso não é regra, é de gestão e inteligência emocional. Você evita desigualar um jogo e deixar um 11 contra 9, um 11 contra 10, né? Por quê? Porque o jogo toma um outro rumo depois daquilo. Então, para você expulsar um e não tirar o outro, você tem que ter muita certeza que o outro não fez nada para aquilo. Se ele tiver no bolo ali, provavelmente ele provocou alguma coisa. Então, ou saem os dois, ou amarelo para os dois, porque no amarelo para os dois você dá um recado para todo mundo de que aquilo ali não vai ser permitido. O cara tá parado, tu vem fala um palavrão, aí dá um soco na cabeça. Aí quando o cara reage, aí você fala, realmente, ele é homem, não tem sangue de barata, ele tem que reagir. Mas aí você, como juiz, vai falar, pô, mas ele não devia ter reagido. Não tem como fazer esse peso na hora. E, na verdade, o que a gente se preocupa muito com a gestão dos atletas e o estado emocional deles. Tem muito a ver com as decisões que você toma em campo. O mais engraçado, você parou esse ano ou foi ano passado? Parei em abril, agora. Foi esse ano, alguns meses, né? 5 meses atrás. O mais engraçado é que você já parou, já tem 5 meses. E aí você foi falar na televisão que você admitiu um erro do jogo do Vasco. O que eu achei de nego do Vasco falando foram 2 pênaltis, né? 2 pênaltis do Vasco Flamengo. Talvez tenha sido a maior situação de erro da minha carreira, né? Foi, sem dúvida nenhuma. Isso foi em 2011, cara. Na verdade, lembra quando os clássicos foram deixados para as últimas rodadas por conta de... Sim, por causa do pontos corridos, entregar o ponto ouro. Corrido, aquela suspeita de um deixar o outro ganhar e tal. O Fluminense pegou Palmeiras e São Paulo no final. Isso, exatamente. Né? E aí mudaram esse negócio em 2011 e botaram clássicos no final. Olha, o Flamengo pegou o Grêmio também naquela final. Isso, em 2009, exatamente. Em 2010 o Fluminense pegou o Corinthians. Foi isso, então. Enfim, aí resolveram botar clássico. Uma ideia maravilhosa, botaram clássicos nas últimas rodadas. Flamengo e Vasco. Foi Flamengo e Vasco. O Ronaldinho Gaúcho estava jogando, não foi? Foi em Engenhão, isso? 2010 estava Ronaldinho Gaúcho, acho que não estava mais. Não, teve um que eu lembro, foi Flamengo e Vasco no último jogo, acho que foi até foi no Maracanã, não? Isso, foi no Engenhão. Os dois foram no Engenhão. Foi no Engenhão, isso mesmo. Os dois foram no Engenhão. O que aconteceu, cara, foi que meu ano estava sendo muito bom. E o detalhe é que eu tinha saído da FIFA em 2000, eu entrei em 2010 e me tiraram em 2011. Numa situação que até hoje eu não consigo explicar direito, mas saí em 2011, voltei em 2012. Em 2011 eu vinha fazendo um ano impecável. Inclusive o primeiro jogo Flamengo e Vasco, porque esse segundo jogo Flamengo e Vasco ganhou muita proporção, porque o Eurico, depois do jogo, para fazer política, que Deus o tenha, foi falar que eu tinha, com os 2 jogos, porque eu apitei os 2 jogos, do primeiro turno e o do segundo turno. No primeiro jogo, aos 47 do segundo tempo, o Léo Moura dá um carrinho na área, recolhe o pé e toca no Bernardo, e o Bernardo se joga como se estivesse numa piscina. Que se eu tivesse VAR, eu marcaria o pênalti. Em campo, provavelmente, eu não marcaria. Porque sabe aquela coisa do jogador atrapalhar a marcação do árbitro se jogando? Sim, Quando ele tomou o pênalti, poderia ter caído normalmente. Exatamente. Ele foi encostado, mas ele poderia cair normalmente e ele cai coreograficamente.
E aí ele me atrapalhou, 47 do segundo, o jogo estava 0-0, eu fiquei em dúvida, joguei para baixo minha decisão. Só defendendo os jogadores, não querendo defender, mas assim, tem alguns que são características do cara, é engraçado. Sim. Ele não faz aquilo nem para... É porque o cara é leve, às vezes ele desenvolve acho que é uma forma de segurança. O Neymar falou isso, né? Que ele desenvolve para se proteger, para não ficar com o pé duro no chão e de repente torcer às vezes ele vai indo, ele vê um carrinho, ele já cai e às vezes bateu mesmo, só que o cara já... Exatamente. E assim, eu tive dúvida sobre o toque, porque o Léo dá uma recolhida na perna. Eu tive muita dúvida sobre se o toque foi suficiente para derrubar, porque ele se joga. E aí me atrapalhou na decisão e eu não marquei. O contexto do jogo era 47 do segundo tempo, eu expulsei um jogador do Flamengo com 20 do primeiro tempo, ou seja, o Vasco jogou com mais de 60 minutos com um a mais. Teve na cara do gol 15 vezes para fazer um gol. O Felipe agarrou uma barbaridade. O goleiro do Flamengo. Só do Bernardo ele defendeu três chutes. E aí, cara, um lance no final que para mim era duvidoso, o árbitro joga para baixo a decisão porque ele não tem certeza. O problema de qualquer jogo do Flamengo, a favor ou contra, vira uma loucura. Vira uma loucura. O Flamengo não é fácil, não. Eu não marquei esse lance. Esse lance ficou ali arquivado. A torcida do Vasco nem lembrava dele. Nem lembrava. E esse lance não teve nada demais, porque o jogo termina 0-0, num jogo que eu já tinha expulsado um jogador do Flamengo, ou seja, não foi uma decisão... o cara só decidiu o jogo inteiro situações a favor do Flamengo. Não foi isso. Eu expulsei um jogador com... E aí depois, no segundo turno, quem é escalado para o jogo? Erradamente. Eu, de novo. O Rio de Janeiro, na época, como tinha me tirado da FIFA, tinha um árbitro da FIFA na época que tinha me substituído, que não tinha credibilidade, não tinha força, e a comissão não quis escalar. E me colocou de novo no jogo. Tanto me colocou no jogo e tanto não tinha problema, que se eu tivesse realmente feito um primeiro jogo ruim, o Vasco tinha me vetado. Eu não faria esse segundo jogo. Né? Mas não teve nada, ninguém foi falar nada e tal, porque esse lance ficou lá guardado, incubado, digamos, incubado. Aí, cara, no segundo jogo, aí sim tem um puxão de camisa grande, eu angulei errado, o Williams puxa o Diego Souza e eu não vejo um puxão de camisa que, nas fotografias ele fica gigante e demorado, né? Porque uma do Júnior Baiano na Copa de 98. Isso. Todo mundo falou que não fez. Eu achei um absurdo. Meu pai me ligou de lá e falou assim, eu tava do lado, eu vi o Júnior Baiano puxar a camisa do cara assim. Aí eu falei, não é possível, cara, já vi... Teu pai era auxiliar técnico? Era o coordenador. Todos os ângulos não mostravam. Aí finalmente apareceu uma câmera... Sabe quando apareceu essa câmera? No dia seguinte. Foi isso uma mesmo. câmera de uma TV norueguesa. Brasil, sueca. Era Brasil e Noruega, a TV era sueca. Isso, foi 2-1. Que estava transmitindo o jogo para a Escandinávia, eu acho, ou transmitindo. Cara... Esse árbitro já estava no aeroporto voltando para casa dele porque Incrível, não deu o pênalti. Todo mundo achou um absurdo. Estava condenado. Aí a FIFA, por conta disso, até hoje esse cara está empregado como instrutor. Ele é árbitro porque ele enxergou uma coisa porque ele enxergou uma coisa e foi mandado de volta para casa. Não foi meu caso. Nesse caso eu errei porque eu angulei para o lado que eu achei melhor e fui traído porque eu fiquei com os corpos na frente. O corpo do William ficou na frente. E pior... Para o meu assistente, que ficou também encoberto, o assistente do outro lado encoberto, ninguém viu o tal do puxão. É difícil. E aí o puxão é rápido, mas o Diego dá uma parada e é um puxão dentro da área, é pênalti. Puxão dentro da área é pênalti, puxou a camisa é pênalti. E eu não vejo, porque quando eu saí do corpo, já não tinha mais nada e o Diego estava meio que desistindo da jogada, a bola ficou muito antecipada também, o Felipe chegou antes na bola. Eu falei, jogada normal, segue, vim embora. E não teve muita reclamação. Cara, eu só fui saber desse lance, saber que ele existiu 15 minutos depois que acabou. Isso foi no primeiro tempo. Eu só fui saber 15 minutos depois que acabou o jogo no vestiário. E aí foi um escarcéu, porque aí o Eurico foi para a imprensa, aproveitou politicamente, porque o Roberto era presidente à época, e ele obviamente estava querendo se... Claro. E aí ele falou que, isso foi uma operação, né, aquelas coisas da CBF para prejudicar o Vasco, e o Bassol era o cara mandado para isso. Eu te falo que o Flamengo, infelizmente, assim, tem esse lado... Gera esse tipo de coisa, né, cara? É incrível. E com todos eles, com Botafogo, Fluminense. É incrível, Se fosse Vasco, Fluminense, talvez não teria a mesma... Talvez. O fato é que o Eurico pegou e fez uma soma ridícula, que os vascaínos compram isso até hoje, e aí ele somou que eu tirei 2 pontos do Vasco no primeiro jogo e tirei 2 pontos no segundo, porque os 2 jogos empataram. Seriam 4 pontos. Que o Vasco estava brigando por alguma coisa, pelo né? título. Pelo título, E aí segundo eles, eu tirei Você tirou o título do Vasco em 2011.
porque com esses 4 pontos eles passariam o Corinthians. Só que aí é aquela matemática estúpida que torcedor gosta de fazer, e muitas vezes impulsionado por dirigente, e dirigente compra vende essas coisas para o torcedor, e o torcedor compra, e eles esquecem que eles perderam ponto para Atlético Goianiense e América Mineiro, que foram rebaixados. Naquele ano eles perderam pontos em casa para isso e empataram com o próprio Corinthians em São Januário. Advogado do diabo, você também não tem nada a ver uma coisa com... Tudo bem, tá certo, não perderam o título por causa disso. Dá para fazer matemática disso, não dá para fazer daquilo? Concordo. Então vamos fazer as duas matemáticas juntas. É verdade. Se não tivesse... Até porque pênalti dado não é pênalti convertido. Não, e podem ter sido ajudados em outros jogos que a gente não sabe. Sempre tem. E assim, é verdade que o Vasco teve várias reclamações aquele ano, não foram só desses 2 lances comigo. Eles reclamaram de outros vários lances, e que eu me lembre, hoje podendo analisar com mais calma, com razão. Assim, são lances que a arbitragem deveria ter acertado, mas a gente não tinha VAR e somos humanos. Mas aí agora, quando você vai fazer a matemática, você tem que fazer a matemática completa. Mas é para os dois lados. É para os dois lados. Exatamente, é para os dois lados. Desde que não tenha má intenção, que a gente nunca vai acreditar, a gente tenta sempre acreditar que não tem, principalmente de profissionais, assim, exemplares, é difícil, cara. Na verdade, cara, o que tem é o fato de nós árbitros sermos seres humanos e pouco e mal treinados. Somos pouco treinados, e quando somos treinados, somos mal treinados, porque somos treinados pouco tempo. Não que nós sejamos mal treinados do ponto de vista de qualidade, não. Porque quando a gente se reúne uma vez por ano para um curso, os cursos são com bons instrutores, são bons momentos que nós passamos juntos e tal, mas é muito pouco para você fazer um jogo que define título. Porque aí, depois, quando eu volto para o meu consultório. Sempre foi uma briga antiga que era para os árbitros terem a profissão... serem profissionalizados. Exatamente. Mas os clubes fazem vista grossa para isso, porque poderiam ajudar. É só abrir mão um pouquinho do direito de imagem deles. É pouca coisa. A gente pediu, em 2015, a gente pediu 0,5% para ajudar a arbitragem. 0,5% já dava uma quantidade que ajudaria a semi-profissionalizar os árbitros. O cara pode viver disso, pode ser muito mais cobrado. Que o que lá fora, Estados Unidos, é profissão deles. Exatamente. Na Inglaterra é a profissão do cara. Também, na NBA, na NFL. Claro. O cara tem. Ele é profissional e ele pode ser demitido da liga para a qual ele serve. É isso aí. Né? Se ele não entregar o que ele deve entregar. Então, você vai exigir de um cara que é dentista, que é policial militar, que, fez Flamengo e Vasco no domingo, tudo, né? Na segunda ele está entrando numa viatura policial. Ou está ali fazendo obturação. Deve ter de tudo, né? Tem de tudo, cara. 30 árbitros ali, cada um tem uma profissão. Personal trainer, ele tem... Nossa, cara, assim... E assim, enquanto isso não for solucionado, nós vamos ter situações... Agora vai ter um pouquinho menos com o VAR, porque o VAR vai resolver algumas situações, mas a gente vai continuar tendo situações escabrosas, situações que a gente não consegue observar. Usando como gancho essa palavra que está me deixando até com esse negócio de VAR, deixando todo mundo louco, mas assim, tem lances memoráveis. Eu sou mais a época nos 80, 90. É engraçado, minha memória, assim, eu lembro muito das coisas do futebol antigas e mais novas, assim, é tão recente que é um futebol que eu não... Eu lembro do José Roberto Wright, aquele do Cláudio Adão, do Fluminense, que foi no último minuto e o cara agarra o Cláudio Adão. Tem um do Guarani, que é meu time contra o São Paulo, que é um absurdo, do José de Assis Aragão, que o João Paulo entra na área na final e o cara vem com um carrinho absurdo. E outros lances, assim, Thierry Henry na eliminatória daquele da Irlanda. Foi um dos grandes motivadores pro VAR. Pois é, então, quando tá num nível mais mundial, né? O Flamengo mesmo teve uma decisão que fez gol impedido, acho que contra o Vasco. Sim, agora. Nos anos 2000 e 2010, sim. Alguma coisa assim. Esses lances alteram o resultado de uma partida, o resultado de um campeonato, às vezes. Né? Muitas vezes, né? A Copa da Inglaterra teve um lance que a bola bateu na trave, né? E vai na linha. Na linha e o cara dá gol, tá fora da linha, né? Fora da linha. E recentemente na Copa de 2010, esse mesmo jogo Inglaterra e Alemanha, com um árbitro uruguaio apitando, La Rionda, tem uma outra bola, só que agora contra, mas foi meio metro, foi outro lance que também impulsionou o uso do VAR. Em 86, o Brasil contra a Espanha, o Michel chuta uma bola, que a bola bate, entra lá dentro, volta e o cara não dá. Então, assim, o VAR... vou esquecer a palavra VAR, porque ela tá ficando marginalizada, assim, né? O nome VAR tá me deixando todo mundo irritado. O recurso do vídeo, que sempre foi uma coisa que a gente que gosta de futebol e quer justiça, sempre pediu, árbitro vídeo.
que é o exemplo de qualquer esporte, de algumas ligas famosas como o futebol americano, né? NBA, basquete, tal, beisebol. Agora você tem no golfe, no tênis, no vôlei, que a bola, né, mostra ali batendo, tênis mostra batendo. Aí você pega o futebol, que o futebol sempre gosta de inventar alguma coisa para complicar, né? Até nisso. E aí você cria um árbitro de vídeo que, ao invés de julgar fatos, eu sempre falo isso, fatos, que é aquela coisa, bateu a bola em você, saiu. Bola quicou na linha. O cara cruzou, ele estava impedido. Ele começa a dar, a julgar lances interpretativos. E aí é uma loucura. Ainda mais no futebol, que é o pior esporte. Cara, esse negócio está enlouquecendo todo mundo, está enlouquecendo a gente. Se fosse você, também tiraria todos esses lances interpretativos do VAR? Então, eu sou muito a favor do VAR. Sempre fui a favor do recurso de vídeo. Do recurso de vídeo. Porque, exatamente pelo que você falou, assim como você, eu sou aficionado por esportes de todos os tipos, acompanho tudo. E hoje de manhã estava vendo o esporte que eu acho que tem mais a ensinar ao futebol, que é o irmão mais velho do futebol, que é o rugby. Hoje começou a Copa do Mundo, Japão e Rússia abriram esse torneio, e lá eles têm o TMO, que é a mesma coisa, ele faz igualzinho com a gente, ele pede o TMO, que é o VAR. Eu sou muito a favor, porque eu acho que vai legitimar muito mais o jogo e vai trazer mais justiça para o futebol, do jeito que você mesmo colocou. É verdade que lances interpretativos, eles vão deixar a gente um pouco irritado nesse início, porque é um processo. A gente vai passar por esse processo. É muito mais fácil para os esportes que tem dentro ou fora só, como o tênis e o vôlei, que são lances de dentro ou fora e que não tem interpretação, tocou na mão, no bloqueio e saiu. Isso é objetivo, é preto e branco. Sim. Quando você abre para lances cinzas, que são os lances interpretativos, e aí você tem, né, entre o preto e o branco, entre o branco e o preto, você tem uma matiz de cinza gigantesca. E essas interpretações, elas vão para o momento do VAR ir para lá e analisar, vai dar 3, 4, 5 minutos de análise. Mas desculpa te interromper, no basquete ele é um esporte coletivo também. Também. Ele não julga, principalmente na NBA, por exemplo, ele não julga lance Nada interpretativo. Então, nos últimos minutos, quando o cara sobe lá e Só joga... nos 2 últimos minutos. Se foi falta, o juiz vê o cara batendo, ele não adianta, ele já deu, acabou. Ele vai julgar se a bola saiu do braço do cara antes do cronômetro, ou se a bola... tocou na linha. São diferentes as maneiras de julgar. É diferente, e uma coisa também, o limite de pedidos também. Do que pode ser pedido. Senão você, qualquer coisa pede, né? É porque lá você tem um pedido por uma equipe. Teoricamente, no VAR do futebol, do nosso futebol, o VAR ele tem todos os lances de gol checados. Então, desde o início, então não precisa ter desafio. Teoricamente, não precisa ter desafio. Aí depois, se a gente desenvolver mais a conversa, eu te digo até porque que eu acho que a gente tem que ter desafio, porque que eu sou a favor do desafio. Mas a gente, teoricamente, checa todos os lances. Sim. Então, iniciou uma fase de ataque, ou seja, roubei uma bola lá na área do meu adversário e fui com ela até o gol, num lance direto, isso é o início de uma fase do ataque, tem que ser todo ele analisado. Então, todo esse lance vai ser analisado. E se houver um pênalti, esse pênalti for interpretativo, teoricamente, o VAR só pode chamar se for um erro claro. E o que está acontecendo, e o que aconteceu, principalmente na Copa do Mundo, foi o seguinte. Na origem, um empurrãozinho do cara, deslocou. Pô, é brincadeira. Isso, mas aí vamos nessa linha. 40 segundos depois. Mas aí vamos nessa linha, eu vou te perguntar uma coisa. O lance do Miranda, para você, foi um lance para ser checado pelo VAR ou não? O Miranda contra a Suíça, o Miranda é empurrado e sai o gol da Suíça, empate 1-1. Aquele lance é um lance para você interpretativo ou um lance de erro claro? Eu acho que todos esses são lances interpretativos. Então esse é um lance porque interpretativo. O próprio do João Paulo que eu dei do Guarani São Paulo, que eu acho um carrinho absurdo, mas no fundo... Ele teria que ser interpretado no campo. Ele teria que ser interpretado no campo. Mas no senso comum, quando você olha para um carrinho desse, você fala assim, o árbitro não deu, pelo amor de Deus. Concordo. Chama pro VAR. Concordo. Né? Então isso poderia, de repente, você... É difícil mesmo você... Que nem o meu lance lá do puxão. O do puxão. Eu poderia interpretar no lance do puxão que o puxão não foi suficiente para causar impacto isso que eu tô falando. No jogador. O próprio carrinho, o Lugano estava aqui falando do carrinho do meu irmão, brincando que ele deu uma carrinha. Ele falou, eu achei que foi um lance na bola. Eu falei, pô, não é possível, cara, você quase arrancou a perna dele. Ele falou, não. Aí é difícil, porque você é sempre interpretativo. Agora, se o gol estava impedido, estava.
Aí é fato. Aí é fato. O cara está impedido, é fato. A bola não entrou. A bola entrou ou não entrou? É fato. Quando Pois entra no lance interpretativo, a gente só pode chamar também quando é erro claro. E aí entra o grande problema, Júnior. Porque eu tenho Até o claro é difícil, é. Aí eu entro nessa matiz do cinza que eu te falei, que ela é enorme entre o branco e o preto. E aí eu tenho na cabine um cara mais duro como você, que entende que só vou chamar mesmo para lances muito mais perto do preto. Né? Muito evidentes de erro. E lances assim de um empurrão leve, para você não é, mas para um outro VAR pode ser. E aí entra... Por isso que eu acho melhor não ter. E aí entra a questão de você padronizar e treinar os árbitros o suficiente para dizer até onde eles podem ir e até onde eles não podem. Lances... Assim, se você olhar o Campeonato Brasileiro, quando ele começou, o sarrafo começou alto, posto pela comissão. A comissão botou um sarrafo alto de intervenção, ou seja, só vamos entrar em lances muito claros. Os árbitros começaram a se proteger, principalmente os árbitros de vídeo, começaram a chamar para lances menores, começou a haver confusão, e agora, nas 3 últimas rodadas, você viu chamadas muito melhores. Isso está sendo ajustado. Eu acho que vai melhorar, mas a gente ainda, se tiver lances interpretativos para serem avaliados, nós vamos ter, vez ou outra, situações, sim, cinzas que você vai discordar e eu vou concordar, mas a gente vai tender a chegar... mais perto desses lances mais claros. Mas eu acho que você está sendo muito otimista, porque é muito. Eu vejo assim. Eu sempre acreditei lá atrás que todos esses erros, uma hora vai chegar um nível da arbitragem que eles vão começar a ver melhor. Isso não acontece nunca, né? São 100 anos de futebol, os erros são sempre... Eu estou dizendo assim, não é proposital, não é não, claro, Estou sendo duro porque... Não, mas é porque é um fato duro. O interpretativo é muito complicado sempre. Se você falar assim, você vai treinar os juízes para que no futuro eles comecem a perceber o que é mais grave e o que não é, mas você vê o do Júnior Baiano da Noruega, não adianta você falar de tudo, só se o cara lá de cima visse, entendeu? E às vezes acontece que o lance não para, e o futebol tem essa coisa dinâmica. Tem essa dinâmica, o cronômetro não para, o basquete para, então continua, às vezes 5 minutos depois, aí o cara, peraí, depois de 5 minutos, tem um lance que aconteceu entre... Então, mas primeiro tem isso. A dinâmica do futebol ela é especial em relação a todos os outros esportes. Claro. Ela é diferente. Mas aí tem uma coisa do protocolo que pouca gente sabe, que é o seguinte. O lance aconteceu o lance de pênalti, assim que a bola chega em zona neutra, saiu dali, da área, aconteceu o puxão, ele não deu. O VAR está checando, começa a checagem silenciosa. Ele já começou uma checagem silenciosa lá dentro da cabine. E o árbitro ativou ele. Todo mundo reclamou aqui, estão reclamando de pênalti, eu não vi, checa pra mim. E ele vai dizer, eu tô checando. Ou ele já vai se antecipar o árbitro e falar, já checando. O árbitro já sabe, já continua olhando a jogada. E ele fala, pode parar porque tem um lance que você precisa rever. Ele para o jogo em zona neutra. Então saiu dali da área, entrou no meio campo ali, ele pode parar o jogo em zona neutra para depois voltar com bola ao chão e analisar o lance. Então não precisa deixar o jogo seguindo 5 minutos. Isso é um ponto, tá? Que muita gente desconhece do protocolo, mas é bom que seja dito para que as pessoas saibam que o protocolo é mais enxuto e é melhor do que todo mundo imagina. Nós temos já... agora nesse campeonato, uma quantidade matemática até isso, de acertos, assim, nós praticamente zeramos, lances de impedimento, os acertos estão em 100%. Então vamos lá, olha só o que você está falando, esquece os lances interpretativos, eu estou reparando muito que acabou aquela coisa de você reclamar, por exemplo, do gol impedido, da cabeçada e tal, não tem mais nada, o cara não fala mais nada. Palmeiras fez 2 contra o Flamengo, que eu até falei, mas ninguém reclamou. Depois eu vou falar disso, mas assim, ninguém reclamou. Acabou, se ele viu... Porque está legitimado pelo VAR. Porque no Brasil, você sabe, todo gol de cruzamento, qualquer gol de cruzamento, pode ser da lateral, do escanteio, tudo, 3 caras fazem assim, levantam o braço. Sempre. Não tem um gol. Tem uma falta que o cara bata, desvia de cabeça, o goleiro faz assim, alguém vai. Mesmo que não tenha nada. Então, assim, hoje, com o VAR, não tem mais nada. A bola entrou, não entrou. Agora, o chão, às vezes o cara dá... O cara continua reclamando, vai na televisão e vê que absurdo. Não foi pênalti, olha lá, o cara foi na... Entendeu? E eu já tive discussões assim por lances que eu achei absurdos e continuava a discussão, entendeu? Então, o VAR só fez uma coisa que... Estou me alongando aqui, mas é engraçado, porque é só discussão. Então, os árbitros, a gente tem uma brincadeira entre nós, que ele fala assim, era o Arnaldo César Coelho, o Paulo César Oliveira, quem é que está na Globo agora? O Sandro Merahit, o Simon, tem alguns, né? E a gente sempre brinca que quando tem um lance,
Aí mostra o cara dando o carrinho, pênalti claro, fala assim, ele vai falar que não foi. Ela. Aí o Arnaldo, você foi na bola, ele só desliza. Aí um lance que não foi nada, o cara quer fazer, ele vai dizer que foi pênalti. Quer ver? O cara vai lá, lá, você vê que o dedo dele deslocou o ombro dele. Eu digo, pô, não é possível, cara. O Gacimba falou isso agora, ele foi no Bola da Vez na ESPN e falou isso. Ele falou, o comentarista, quando ele defende a marcação do árbitro, ele é corporativista, e quando ele critica o árbitro, ele esqueceu que foi árbitro. É isso mesmo. A gente tá nessa situação, cara. É cada lance que a gente fica assim, não é possível, cara. Esse cara tá louco. Mas assim, cara, eu achava, com relação ao VAR, só voltando, que nós no Brasil, e nós temos sim uma deficiência em relação ao processo do VAR na Europa. Nós estamos 100, 150 jogos atrás deles em termos de experiência, disposição dos árbitros de lá, a ferramenta. Mas abriu a Champions League agora com 3 lances, cara, que não dá para entender a chamada e a não chamada. A defesa do Ter Stegen no pênalti... Não é só no Brasil, não tenha dúvida. Não entendeu? É só no Brasil. Na Copa América nós vimos também os árbitros sul-americanos engasgarem. Então, é um processo novo para o mundo inteiro. Na Copa, na última Copa. Na última Copa foi... A última Copa, o lance do Gabriel Jesus, eu socava a cama. Sem acreditar que o cara não chamou para ver aquele lance. Eu não conseguia acreditar que o lance do Gabriel, o carrinho do Company no Gabriel Jesus não teve chamada. Teve do Neymar também, que teve um pênalti. E aí o depois Arnaldo na transmissão, exatamente. E o Arnaldo na transmissão ainda achou que a bola estava fora do campo. Tá vendo? Não é fácil, não. Pô, não dá. E assim, mas acontece. E acontece com a gente também. O fato é que o processo é muito novo. Eu acho que acrescenta muito mais ao futebol do que prejudica, tem muito mais a acrescentar. É uma ferramenta muito boa que precisa ser melhorada sim, concordo com você. Aí, as coisas que eu ia te dizer, você não me perguntou, mas eu vou te falar, que eu acho que precisam evoluir no VAR, que vai em direção ao que o rugby apresenta. Quem quiser assistir o Mundial de Rugby está aí à disposição, começou hoje. Que áudio aberto, o áudio do VAR aberto para a torcida que está no estádio e para a transmissão ao vivo, ou seja, você escuta o árbitro falar com os jogadores. Porque 5 minutos os caras falando é demais. Você vai escutar eles falando, você vai entender o porquê da dificuldade deles, porque às vezes ela é técnica, ela é de posicionamento do software da linha no local certo, na posição do impedimento. Por que ele está demorando 5 minutos para ver um lance de impedimento? Não. Porque o software... Tudo bem, isso aí sim, mas você vê o puxão, aí mostra a televisão assim, 1, aí 2, 3, 4 minutos depois eles estão olhando e falando, não é possível, cara, eu vi, todo mundo viu. Às vezes eles analisaram aquilo e estão analisando uma outra jogada, porque como eu te falei, tem que analisar toda a fase de ataque. Então, por exemplo, tem um puxão lá, mas se antes teve um passe em posição de impedimento, aquele puxão se anula. E aí por aí vai. Então tem muita coisa que o pessoal não sabe. Mas vamos lá, áudio liberado, áudio aberto para estádio, e transmissão ao vivo. Isso, inclusive, vai melhorar a relação do árbitro com o jogador. Porque o jogador sabe que o áudio dele vai para o mundo inteiro, ou vai para toda a transmissão no Brasil. Tô pensando que no Brasil acabou. Você vai ter palavrão no meio daquele Mas não vai mais, Júnior. Não vai mais, Júnior. Vai mudar a relação do árbitro com o jogador e do jogador principalmente com o árbitro. Porque o jogador vai saber que ele precisa ser mais educado. Exatamente. O futebol americano é assim e o rugby é assim. São só brutamontes jogando, nego de... Porra... Só nego gigante jogando e os caras chegam num respeito para falar com o árbitro. A autoridade do árbitro é um negócio tão bonito de ver e é tão respeitoso o árbitro com o jogador e o jogador com o árbitro que é muito bonito de ver rugby. Então lá está aberto o áudio, tanto na transmissão quanto para o estádio. A imagem do que está se vendo dentro do TMO, dentro da cabine do VAR lá do rugby, ela é também transmitida e mais do que isso, o árbitro fica sendo filmado enquanto ele vê o lance no telão do estádio que está transmitindo o jogo, ou seja, ele vê junto com a torcida. É algo aberto, porque hoje o VAR virou uma caixa preta dentro da caixa preta. O árbitro, a arbitragem antes era uma caixinha preta. Né? A gente colocou uma caixa preta em cima da caixa preta. Que porque assim, as decisões de árbitro assim, eram muito contestadas e você não sabia, o cara não dá um pênalti desse, por que ele não dá um pênalti desse, né? Você não entende só, o cara é um ser humano e tal, não tem essa compreensão, não tinha isso. Ele ficava fazendo mil especulações sobre aquela não marcação. E aí tinha uma caixinha preta ali dentro. E com o VAR da maneira que está hoje, sem imagem, sem áudio, a gente botou uma caixa preta em cima da caixa preta que já existia. Eu concordo com você. A única, mais uma vez, assim, eu respeito a opinião de todo mundo, mas assim, por isso que o interpretativo é aquilo.
Se o futebol sempre teve esses erros, sempre vai ter. No basquete, qualquer esporte tem erro, não tem jeito. Erro de interpretação, por quê? Todo esporte com contato vai ter uma falta que eu acho que é e você acha que não é. Perfeito, é isso aí. Enquanto as regras forem assim, né? Agora, quando você coloca um vídeo à disposição, e aí experts, né, entre aspas, estão ali analisando e analisam, diferente do que a gente na televisão tá vendo e a gente fica discutindo, eu acho que você está criando mais discussão ainda, entendeu? Deixa aquele problema, então, com o pênalti que não foi marcado, xingar ele. Agora, concordo muito com você, até o cinza do meio da escala, até o 50-50, quando eu acho um lance e você acha outro. Tem um tipo de lance que é do cinza do meio da escala para o cinza do final da escala, né? Desse negócio que eu falei para você da interpretação cinza e tal. Esse, daqui para lá e mais perto lá do final, que não, eles são de senso comum. Você vai olhar o lance e vai falar assim, pô, isso é pênalti para mim, para você, para todo mundo. Como o futebol tem isso, eu ainda acho que esses lances interpretativos, apesar de serem interpretativos, na maioria das vezes eles não são marcados ou porque o árbitro não pôde ver adequadamente no campo, e aí ele interpretou mal, ou ele simplesmente não viu, porque foi bloqueado, não viu, ou ele falhou mesmo na força de decidir e apitar. E aí ele tem alguém para ajudar ele, que é o cara lá em cima, que não vai deixar passar um lance que para 90% da população é pênalti. Mas você sabe que você falou esse negócio do senso comum, assim, o que eu reparo muito no basquete, por exemplo, é que às vezes, por exemplo, lance de agressão sempre é realizado. Agora, às vezes a reação dos jogadores faz o cara ir lá olhar. Perfeito. Porque assim, um lance tocou no jogador, menina, é normal. Mas tem hora que acontece um negócio que os caras vão uns 5, pelo amor de Deus, aí vem um banco, vem um negócio, caralho, não tocou. Aí o cara vai olhar, ele sempre olha, porque aí ele conversa com os 3 árbitros, aí eles vão lá e falam, pô, tem alguma coisa errada, os caras estão reagindo muito. Os do basquete são seres humanos iguaizinhos a nós e nós fazemos a mesma coisa. Quando a comoção dentro do campo ela é muito grande, a gente vai... Quer ver um lance? Eu tive um lance em 2010. Aí sim eu entro na coisa do pênalti, principalmente o pênalti, é uma coisa meio... Tem uma comoção muito grande. E o protocolo só prevê o pênalti. Para lances fora da área, não está prevista a revisão. Então, para lances dentro da área, que o senso comum diz, cara, isso aqui é da escala do cinza, da metade do cinza para cima. O senso comum, todo mundo, ou a maioria, a grande maioria, vai dizer que isso é pênalti. A gente tem que intervir. Mais ou menos, né? Porque, por exemplo, teve um lance, eu dei o exemplo aqui várias vezes, falei pro Lugano num gol do Fluminense contra o Flamengo, que o cara fez o gol e a discussão era, tá impedido ou não tá impedido? Tá impedido? Foram ver, não tá impedido. Aí a origem, aí o cruzamento, eles disseram que o cara do Fluminense empurrou subindo e a gente vê o vídeo e fala assim, cara, isso não é empurrão, cara. O cara deu empurrão. Mas aí esse é um interpretativo 50-50 que não tem que entrar. Pois é, mas aí o ar entra, tem que vir em campo. Mas aí entrou nesse momento e tem entrado nesse momento, pode acreditar, eu acho que vai melhorar. É por falta de treinamento. É por falta de treinamento. Eu ia te falar de um lance que eu peguei um lance uma vez, isso é uma história... bem legal, que assim, eu peguei um lance uma vez, esse negócio de comoção que você falou. Santos e Atlético Goianiense e Santos em Goiás, lá no Serra Dourada. No Serra Dourada. O ataque do Santos entra por uma área que não era comum para o árbitro correr, que a gente tem uma diagonal, né? E a gente quebra a diagonal para ir ali na área cinzenta, que a gente chama de área cinzenta, que é aquela área ali da grande área, mais perto do assistente. A gente chama de área cinzenta porque ali a gente não vê nada. Sim. O assistente está longe e a gente na diagonal, quando fazia a diagonal tradicional, também ficava longe, ninguém via aquilo. E aí a gente começou a quebrar essa diagonal para ir lá. Eu fui lá. Só que quando eu chego lá, o cara cruza. E aí a bola vem para 2 zagueiros do Atlético Goianiense com o Marquinho, lembra do Marquinho? Marquinho, jogador do Santos, o Lourinho que jogou no Avaí muito tempo. Claro. No meio desses 2 zagueiros, eu vejo a bola, porque eu estava posicionado para cá, eu vejo a bola sumir. Tem 3 corpos, né? 2 zagueiros e um atacante. A bola some e pelo meio do caminho, assim, ela morre do nada no solo e ele de primeira bate gol. Na hora que ele bate e faz o gol, o goleiro e os 2 zagueiros levantam a mão e correm pra mim, dizendo: foi com a mão, Bassols, foi com a mão. Eu falei, calma, fica tranquilo, que eu vou achar. E disse isso pra eles, né? Isso o Marquinhos correndo, comemorando com a Arouca, com todo mundo lá e tal. Eu virei pro meu assistente e falei, fica aí tranquilo que eu vou falar com o meu assistente. Eu não vi que foi com a mão. Cheguei no assistente e falei, pô, Claudinho, eu não vou dar esse gol não, cara. Ele falou, como é que é?
Falei, não vou dar o gol, cara. Esse gol foi com a mão. Os caras estão muito desesperados. Os caras estão muito desesperados e a bola morreu do nada. Não tem aonde ele matar essa bola nessa altura. Na altura da cintura, não tem como ele matar a bola. Se fosse no peito, uma matada pro peito, ok, mas não tem como. Não vou dar o gol. Ele falou, pelo amor de Deus, cara, a gente não vai sair daqui. Eu falei, calma que vai. Aí eu já tinha combinado com o quarto árbitro chega por trás. Eu falei, e aí, André, alguma coisa aí? Você viu algo e tal? Ele falou, cara, ninguém viu. Não vi nada. Aí, nisso, o Marquinho vem com o Arouca de lá e mais 2 jogadores do Santos para ver qual era o movimento e participar da conversa. Preocupados. Estão preocupados porque tem coisa. Aí quando eles chegaram preocupados, eu falei, é agora, Claudinho, quer ver? Aí ele vem chegando, eu falei, porra, Marquinho, no meu jogo tu vai dominar a bola com a mão, irmão? Ele falou, pô, cara, mas ninguém viu. Cara, aí eu falei, ele falou isso antes de você anular o gol? Ele falou, porra, cara, mas ninguém deu. Geralmente o cara falava assim, não batia. Ele virou pra mim e falou assim, pô, cara, mas ninguém deu. Aí eu falei, pô, óbvio que ninguém deu, ninguém viu, irmão. Mas você dominou com a mão. Caramba. Aí ele, foi honesto pra caramba, foi sincero, né? Pelo menos. Né? E aí, cara, eu consegui salvar por conta da resposta dele. E depois no vídeo você viu na televisão. No vídeo, depois eu recebi um telefonema da comissão de arbitragem perguntando como é que eu tinha achado o lance. Porque o assistente não marca. Foi por causa da reação dos caras. Eu joguei verde com os caras, colhi maduro. Mas assim, isso é um belo exemplo. Isso não tinha VAR. Era você, inteligência emocional, experiência. Eu tinha passado por uma situação difícil 3 meses antes no Campeonato Carioca, e aí eu levei tudo isso comigo e consegui fazer uma situação dessa sem VAR, mas é raríssimo. Não, isso é um ótimo exemplo, porque a reação mesmo, você repara, né? Tudo bem que às vezes alguém exagera na reação, que não foi nada, e o cara, pedindo, às vezes no desespero de querer empatar um jogo, ganhar um jogo. Mas num lance assim, meio isolado, o cara ficar desse jeito, tem alguma coisa. O último exercício que eu queria fazer contigo, não sei se você já deve ter feito isso, eu nunca fui árbitro, mas assim, é impossível pensar assim, não pensar às vezes como se eu fosse presidente da FIFA, o que eu ia fazer? Se eu fosse... E como eu sou um cara muito com essa coisa de arbitragem, eu fico assim, eu sempre faço esse exercício. Se eu fosse presidente da comissão de arbitragem, se eu fosse na FIFA e pudesse mudar regra, né? Porque tem muita gente que mudaria a regra, tiraria 11, botaria 10 jogadores, né, para poder ter mais espaço. Como atrasar a bola pro goleiro foi uma das melhores coisas, né? Parar de atrasar a bola pro goleiro, antigamente. Agilizou o jogo de maneira... Né? Tem algumas coisas que eu mudaria. Se eu fosse presidente da FIFA, chegava, vou mudar. A primeira coisa que eu mudaria era... E aí, se eu falasse pro Lugano aqui, ele ia me matar. Não pode ter mais carrinho. No mundo, carrinho. Aí a pessoa fala assim, pô, mas tem carrinho na bola. O Lugano ia ter que mudar de esporte. Mudar de esporte. Eu jogo pelada, minha nossa pelada é proibido o carrinho há 15 anos. No salão então, o cara dá um primeiro, não pode. No salão é assim. No salão é assim, no basquete é assim. Você fala, tá teimoso, falando de basquete, não é, cara. É que tem coisas que dá para você pegar e aplicar. O carrinho, se você proíbe o carrinho, você começa a treinar o jogador a ter que tirar a bola como o Gamarra tirava, como os caras tiravam. Então o cara tá correndo atrás, você dá vantagem pro atacante. Sim. Porque hoje em dia o cara vai levando, ele vem e dá uma, entendeu? E dá na bola. Só que na bola ele pega o tornozelo, pega tudo. Eu terminaria com o carrinho de vez. Gostei, não, acabaria com o problema de muita coisa. Gostei. Muita coisa, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é a coisa do impedimento, que a gente estava conversando aqui antes, que é humanamente impossível para um bandeira, se a regra diz que tem que sair do pé do cara, na hora que sai, você está careca de saber que em 2 milímetros de... o cara já está impedido. Não dá para o cara olhar 2 pessoas ao mesmo tempo lá e aqui. Quando o cara lança, ele tá... É impressionante, né? Que a bola às vezes sai um pouquinho. Isso. O cara já está totalmente impedido. E quando vai tocar, ele está antes. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, ainda no impedimento, é aquela coisa do... Eu acho que tinha que ser pelo menos 1 metro. 1 metro. Porque aí você tira aquela coisa do ombrinho na frente, o sapato, o tornozelo... Que realmente não dão vantagem ao adversário em relação... Que nem no jogo do Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo ganhou 3-0 e tal, mas assim, o Palmeiras saiu na frente com um gol que foi anulado com o nariz do cara. Aí depois o outro gol foi porque o ombro tava... Cara, eu acho assim... Acho cúmulo, cara. Eu gostei muito da ideia do carrinho, vou guardar comigo que se um dia eu chegar lá eu vou apresentar. Por favor, acho uma possibilidade muito legal. Tem que registrar. Que realmente talvez elevasse demais o nível técnico e diminuísse lesões. Mudaria o esporte. Mudaria o esporte. Boa ideia. Eu já sabia dele no salão, dessa regra no salão, mas
não tinha pensado isso para o futebol. Aí no basquete, se o cara deitar e meter a mão em você, falta na hora. Sim, não pode deitar. Né? Entendeu? Com relação ao impedimento, esse lance do impedimento, eu sempre falei isso que você falou, porque fisicamente é impossível o assistente olhar para 2 pontos ao mesmo tempo. E ele tinha que pegar a batida da bola. A regra antigamente era o momento que a bola saía do pé. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, a regra mudou para o momento em que o pé toca a bola. Então é o primeiro... É pior ainda. É o primeiro frame hoje na televisão para a gente pegar, é o primeiro frame do toque do pé na bola, que é o momento de você analisar se o cara está em posição de impedimento. O que aconteceu com a posição de impedimento com o VAR, com o advento do VAR? Só para a gente entender, lá em 1800 e bolinha, quando a regra do impedimento foi criada, ela foi criada num momento social, de abolição social daquela Inglaterra que estava nascendo pós-Revolução Industrial e tal, de uma cultura de implementação de leis e uma cultura ética muito forte. E para o esporte também, porque o esporte é nada mais do que uma célula da sociedade e um espelho do que está se vivendo. Então, a ideia era não ganhar vantagem sobre um adversário quando você joga contra ele, tanto na vida como no esporte. Então, você não poderia estar à frente do seu adversário no momento de um passe para fazer um gol, porque você estaria ganhando vantagem, você não estaria jogando com ele de frente a frente. Ainda acho uma regra inteligente. Sim. Um impedimento muito. Não, é a regra de ouro do futebol. Eu também acho. O impedimento, a regra 11, é a regra de ouro do futebol. Ela não pode acabar. Senão fica o zagueiro dentro do gol lá e o atacante lá, o Atlético ficaria lá, o zagueiro fica no meio campo. Mas você tem razão que, assim, na questão, porque assim, antes ela não era de mesma linha. Não sei se você lembra dos anos 80, você tinha que estar atrás. Se você estivesse na mesma linha, você estava impedido. A mudança mais recente com relação à regra do impedimento foi colocar o mesma linha em posição. Foi mesmo. Em posição legal. Não, mas essa de sair a bola do pé legal. também, aí deveria chegar à conclusão seguinte, que se a bola na metade o cara tiver impedido, é impedido, então. Entendeu? Porque senão... Eu não sei qual é o ajuste que vai ter que se fazer, mas vai ter que se pensar em algo, Júnior, porque você tem toda a razão no que diz respeito ao seguinte. Com o VAR e essa coisa de você congelar o momento do passe e pegar o dedo gordo, como o Lugano falou aqui, né? O dedo gordo do cara na frente, o ombro dele na frente. Não existe. A testa dele na frente. Isso, de fato, não é vantagem sobre o seu adversário. Aquela vantagem... Se o pé do cara for maior, ele está impedido. Aquela vantagem pensada lá nos anos 1800 a respeito... Não era essa. Não era esse tipo de vantagem. Esse tipo de vantagem... o cara vai ter a bola e você tá lá e o zagueiro tá lá atrás. Esse tipo de vantagem está danificando o jogo. Você realmente não podia estar um metro à frente que você ia ganhar a vantagem. Mas quando você está... meio milímetro, 1 centímetro, 10 centímetros à frente, qual a vantagem que você tem nisso? Né? Porque antes, quando ele era na bandeirada, no olho humano, você pegava ali, muitas vezes, o cara à frente e isso não se debatia. Hoje, isso tem que ser debatido sim. Porque quando você anula um gol de uma cabeçada, que ele não teve que correr uma distância, aí talvez esteja a chave para resolver o problema. Lances em que o cara está parado, ele não teve que correr e ganhar do adversário dele em corrida, ele está parado e tem ali 1 milímetro, esse lance deveria ser soltado. Tá aí, essa vai ser minha mudança se eu assumir. Porque pensando com você aqui, falando sobre, é o seguinte, lá no meio de campo, se eu recebo um passe adiantado e ganho do meu adversário porque eu saí na frente dele, eu roubei dele, né? Teoricamente, aí faz sentido aquela mudança lá de trás. Agora, se eu estou lá dentro da área, eu estou parado junto com ele, mas um dedo gordo na frente, cabeceio sem me movimentar, esse dedo gordo não me deu vantagem. Tem vários lances que às vezes o cara cruza, o zagueiro tá saindo e ele entrando ao mesmo tempo, aí o cara dá impedimento porque o braço dele, o dedo... Essa discussão e esse ponto já estavam na minha cabeça. Eu só evoluí ele aqui no meu papo com você, já tenho uma pauta para levar além do carrinho. Bom, espero que quando você assuma um dia a comissão de arbitragem da FIFA, você lembre dessa regra do carrinho, tá? Essa do carrinho aí vai acabar com muita gente. Quem me dera. Quem sabe Pelo dia, menos nunca um sabe. postozinho por lá, de repente. Nunca se sabe. Meu irmão, obrigado. Sucesso para você nessa nova caminhada do esporte interativo. Obrigado. Esperamos que esse VAR aí melhore um evolua, resolva vai evoluir, cara. Obrigado a você pelo convite, adorei, lindo estúdio. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço, irmão. Valeu.